Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez no início desse grande ano de expectativas, um 2021, que ele possa trazer para nós grandes realizações, grandes momentos. E no caso, como nós estamos dizendo em momentos, não podemos deixar de falar, principalmente os momentos emocionais, mas aquelas emoções que fazem com que nós estejamos preparados para o nosso dia a dia. E eu gostaria aqui de agradecer novamente, e sempre é bom lembrar que agradecimento nunca é demais, a todos aqueles que compartilharam, a todos aqueles que estiveram presentes comigo nas nossas lives no ano de 2020. Foi um ano muito importante, foi um ano relativamente bem complicado, foi um ano de dúvidas, inseguranças, medos, e realmente foi um ano de descobertas. Por mais que nós não queiramos entender o que foi que significou realmente 2020, é bom nós olharmos a nossa dimensão, olharmos em volta da gente e perceber que muitas situações, muitos momentos, muitas coisas, elas aconteceram de forma que a gente pudesse realmente observar, olhar, analisar e refletir sobre o que realmente é importante, sobre o que realmente estaria presente conosco em todos os momentos, de forma que aquilo fosse, além de singelo, fosse altamente pertinente, fosse altamente condizente com o que nós poderíamos entender, principalmente da figura humana, principalmente da fragilidade de nós, daquelas situações, daqueles momentos em que a gente vive e são consequências, acabam sendo consequências, né, do acaso, consequências do que não poderia esperar, do imprevisto, do improvável, das não possibilidades, e normalmente isso são situações que acabam afetando muito, significativamente, até de uma forma que modifica muito a nossa própria característica. Quem disse que a gente não é capaz de mudar? Quem disse que nós não somos possuidores e pertinentes de uma condição de adaptação, de adequação? Então eu gostaria muito, nesse particular, dessa nossa primeira live de 2021, que seja uma live para acionar todas as outras que virão e todos aqueles convidados especiais que aqui eu trarei para vocês, porque esse projeto, o projeto Saúde Saúde Mais, ele é feito exclusivamente para você, com o intuito de trazer informação, trazer conhecimento, trazer principalmente motivação e entendimento em muitos pontos do que fica nas reticências, do que fica naquela situação em que nós precisamos de um pouquinho mais de alavanca, de um pouquinho mais de percepção do que realmente importa, do que é o correto, do que é o que está atual, do que é o que está agora, como propriamente a velocidade que nós temos dessa querida participação tecnológica e com todos os adventos que vem vindo desse novo pós-contemporâneo, que já é até considerado um pós-contemporâneo, e que esse século realmente já começou muito marcado, começou muito já com registros de acontecimentos que modificarão e modificam, estão modificando o nosso dia a dia, o decorrer da nossa vida, até a própria nossa condição como homem, ser humano, até máquina, mas sempre com aquilo que é essencial, com algo que modifica de dentro para fora, com alma, com muitos chamam de mundo anímico, outros chamam de energia, outros energia vital, energia cósmica. Especialmente eu concordo em dizer e intero e aumento, introduzo nisso uma coisa chamada emoção, sensação de percepção, análise mais apaixonada da vida, vamos dizer assim. Alguns
não entram tanto nesse mérito, mas são situações em que você vai estar presenciando, estar absorvendo o que está acontecendo de uma forma mais significativa, de uma forma mais profunda, com uma visão um pouco mais ampla e menos restrita do que está acontecendo. Eu hoje vou trazer para vocês a nossa convidada, a nossa querida doutora Goza, normalmente a gente fala doutora Margarida Vargas, mas no nosso meio ela é normalmente conhecida como doutora Goza. E enquanto ela vai se apresentar para nós, eu gostaria aqui de informar que do dia a dia, em termos de condições, a doutora Margarida vai atentar em alguns aspectos, conversando com a gente, sobre o dia a dia, o corpo, a mente, o coração, como funcionam esses três parâmetros, como esses três parâmetros dão o nosso ar de presença, o nosso ar de vivência, o nosso ar de eternidade. Porque por menor que sejam os momentos, os gestos, as situações, esses momentos ficam normalmente marcados, muito mais marcados do que propriamente os momentos em que vai acontecer ou acontecerão coisas agradáveis. Eu vou trazer aqui para vocês, para a nossa participação, para o nosso conhecimento, a nossa querida doutora Goza. Muito boa noite, seja maravilhosamente muito bem-vinda, é uma honra, é uma consideração, é uma alegria muito grande que a sua presença traz aqui para mim. Meu coração já dá uns pulinhos a mais, porque nós estamos tratando de um momento, de uma área muito delicado, muito emocional, muito condizente com o que a nossa característica de essência veio se formando. E chegou nesse ponto, nós estamos ficando à prova de muita coisa, de muitos momentos, de muitas circunstâncias. E como que a gente está batendo, como que a gente está se posicionando, se posturando. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações, seja muito bem-vinda, e vamos, que hoje você vai ser exigida. Hoje eu vou querer mais. Bom, gente, boa noite, Valdanza. Muito obrigada pelo convite. Eu é que me sinto honrada e me sinto muito feliz de ter a oportunidade de abrir, né, um leque de pensamento diante dessas coisas todas que estão acontecendo. E elas estão acontecendo com todos nós. Cada um reage de uma maneira, cada um vive de uma maneira e se expressa de uma maneira, mas estamos todos nós envolvidos, estamos todos nós dentro de um tremendo furacão. Porque às vezes a gente pensa que só os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza dos hospitais é que está no olho do furacão, mas nós também estamos, todos nós, porque nós todos estamos convivendo, primeiro com uma espada na cabeça. Quando a gente estuda na psico-oncologia, existe essa imagem da espada na cabeça, né, que é assim, é uma espada na sua cabeça presa por um fio. Ela pode cair a qualquer momento. Estamos hoje, todos no mundo todo, com uma espada na cabeça. Porque todos nós estamos expostos a um adoecimento que pode ir, né, de uma simples gripe até uma situação gravíssima de levar à morte. E nenhum de nós sabe a que grupo pertence.
Porque à medida que esse tempo foi passando, nós fomos vendo que crianças que aparentemente são, né, lights, morreram. A gente foi vendo, e tem esse caso na minha família, idosos já comprometidos, passaram e só souberam depois. Então, estamos todos com a espada na cabeça e entendendo, em maior ou menor grau, o tanto que isso significa para o nosso dia a dia. Como é viver todos os dias com uma espada na cabeça. Então, assim, o que isso traz para a gente? O que isso traz? Traz N respostas em todos os níveis. Então, traz respostas a nível físico. Muitas pessoas estão desenvolvendo sintomas físicos que não têm correspondente. Elas têm uma erupção de pele, mas elas não estão com alergia a nada. Elas estão com uma dificuldade digestiva, mas elas não comeram nada de especial, elas não estão com uma pedra na vesícula, não. É que o corpo, de alguma forma, está dizendo, olha, está pesado para mim, não estou conseguindo processar. Olha, você tem que arrumar um outro jeito, porque esse não está bom para mim. E aí as pessoas que já têm herpes, né, que é uma doença claramente, sabidamente psicossomática, aí explode. Né? E aí tem mais apresentações, né? Pessoas que têm, como é que chama? Gastrite, aí elas têm mais crises, porque o corpo está dizendo, olha, tá muito para mim, eu não estou conseguindo processar. Então esse corpo está doente, e aí tem dor no corpo, aí tem indisposição, e muitas pessoas falam, ela não está sentindo, ele não está sentindo isso não, é psicológico. Bom, quando a gente diz que é psicológico, não é que a pessoa não esteja sentindo, não é que a pessoa esteja mentindo, é que não há correspondente físico, né? Não tem um órgão, não tem um lugar no corpo que esteja doente para explicar aquele sentimento, aquela sensação. Mas a pessoa está sentindo. Então, dizer que uma dor é psicológica não é que a pessoa não sinta, é que não tem um correspondente. Né? No corpo, não tem uma parte do corpo adoecida para gerar aquilo. Então, tem o sofrimento do corpo, tem o sofrimento emocional, e aí eu acho que talvez esse seja o maior nesse momento, porque nós nunca na nossa vida de latinos calientes pudemos supor que íamos ficar um ano inteiro praticamente sem poder abraçar as pessoas. E não são pessoas, ídolos, inalcançáveis, são os nossos irmãos, né, que moram em outra casa, diferente da nossa. São os nossos amigos mais queridos que participam com a gente da nossa vida diária. No meu caso, eu estou desde março sem atender crianças, que sempre foram a minha grande paixão. Eu estou sem atender crianças, eu estou sem ver pessoalmente os meus sobrinhos netos, né? E sem aquela coisa que nos alimenta, que me alimenta, que é uma criança chegar e te abraçar e sentar no seu colo, né? E eu já tive uma criança que eu atendia e ela falava para mim assim, um dia que eu estava de vestido, particularmente, ela falava, tia, você está linda. Gente, como eu estou sentindo falta disso.
Como eu estou sentindo falta disso, né? Das saídas, das respostas criativas das crianças. Então, nós... Tivemos uma pequena queda, e por vocês terem percebido que a doutora Goza colocou situações em que há todo aquele envolvimento que eu comecei iniciando essa live a respeito desses 3 patamares, né? O ser vivido, o ser pensante, cognitivo, e o ser emocional. Principalmente no sentido que o ser emocional, ele traz consigo feedbacks, ele traz consigo aprendizados, ele traz consigo experienciações que trazem para nós, junto com toda a caixa, a mochila que a gente carrega, em função de trazer parte daqueles conteúdos que nós aprendemos, vivenciamos e entendemos, que faz com que nós sejamos quem realmente nós somos até hoje. Desde o fato que, puxa vida, eu achei até o momento que eu realmente suportava, que eu realmente tinha força, que eu realmente tinha aquela condição, aquela capacidade interna de entender, fomentar e sustentar quem eu sou capaz de fazer, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu tenho como limite e poder. Parece que nós somos colocados à prova, parece que nós estamos sendo jogados na parede, nós estamos sendo pressionados de tal forma no peito, e realmente essa pressão até vira, uma das características de ser psicomática, né, que ela vai trazer para vocês a sensação de ter algo que está diminuindo a sua capacidade até respiratória, acelerando o coração, fazendo com que você sinta certos tremores, certo suor, aquele suor de incômodo, aquele suor de incapacidade, de limitação, de impotência. E enquanto nós aguardamos a nossa querida Goza, eu gostaria também que todos os presentes, se pudessem fazer algum comentário, ou quisessem fazer algumas colocações ou questionamento, até para que a nossa convidada possa deixar as suas colocações, a sua opinião, né, a respeito do assunto. E dentro desse período de transição, vamos colocar a transição que estamos vivendo de 2020 para 2021, onde colocamos praticamente todas as nossas fichas no val, na onda de entender que esse ano vai ser diferente, que esse ano vai trazer consigo a nossa ideia de vida realmente vivida. E a vida realmente vivida em todos os termos, em todos os sentidos, em todos os setores. Poxa, realmente, nós seres humanos do Ocidente, aqui, América do Sul, sangue quente, latinos, percepção do tato, aquela análise de caliência, estamos precisando ter o abraço, ter o afago, o afeto, né? O carinho, o aconchego. E isso nós trazemos de muito tempo, nós trazemos realmente desde a nossa tenridade. Aquela percepção de ser diminuída a nossa impotência, como eu disse, incapacidade, quando estamos sendo amparados, como nós estamos sendo abraçados. Nossa mãe, né? As pessoas que a gente gosta realmente estar presente e ter aquele contato, nós queremos realmente entender. Isso tudo está fazendo diferença nessa nova onda que veio e está assolando todos nós, dentro do social, dentro da nossa própria casa, o nosso mundo, a nossa órbita de vivência, os nossos chegados, os nossos queridos, os nossos carinhosos amigos, carinhosos parentes, familiares, até os amigos que estão conosco, direto ou indiretamente, porque parece que a distância ficou maior, não em função deles estarem longe,
mas em função do tempo. O tempo criou uma atmosfera de entender que, poxa vida, nós estamos mais longe ainda, fazendo com que isso seja algo muito, muito, muito mais difícil de ser engolido, mais difícil de ser avaliado, mais difícil de ser absorvido pelo nosso corpo. E realmente, psicossomaticamente falando, o nosso corpo vai receber isso de uma forma muito difícil, até o ponto que ele possa falar, poxa, realmente, isso é demais para mim. Como é que eu vou reagir? Eu preciso me defender, ao mesmo tempo também, de certa forma, atacar o motivo. E o motivo não é palpável, o motivo não é exatamente concreto, ele é invisível, ele é destrutivo, ele é incômodo e ele é desgastante. E dentro desse tudo que nós estamos vivendo, dentro de todos os momentos que nós estamos angariando, desde ao fato de ver na televisão documentários ou notícias que são desagradáveis, documentários ou notícias que, ao invés de a gente criar um aspecto de expectativa maior, de esperança, cria em nós momentos mais angustiantes, momentos de maior dificuldade, até de diminuição das possibilidades de algo vir a ser melhor. A doutora Goza colocou uma situação interessante sobre as crianças. A vida se torna muito mais simples com um coração de criança, mas ela também se torna um pouco menos inflexível, porque criança, ela é, além de ser totalmente honesta, ela é contundente, ela tem uma diferenciação que ela reage de uma forma um pouco menos complexa que nós adultos. Por isso que também a criança deve estar mais fadada a não entender todo esse processo que está acontecendo, apesar de ser informada, apesar de absorver isso como uma forma de gravar o momento, mas entender, perceber, absorver e tentar modificar a sua conduta em relação ao que está acontecendo, em relação à forma com que os adultos próximos a ela e até os outros coleguinhas se posicionem ou até modifiquem o seu jeito de ser por causa dessas modificações sociais no âmbito de toda a comunidade, no âmbito de toda a nação em si e até realmente fora dela, porque nós também temos conhecidos, também temos parentes que não estão perto, estão muito longe, em outro país, em outro momento, em outra situação, e acaba influenciando o nosso dia a dia, acaba influenciando a nossa visão, a nossa percepção de presença, de atitude, de esperança, e principalmente enfatizando o medo, enfatizando a insegurança, enfatizando o fato da gente não ter uma perspectiva maior de modificações que levem a entendermos e a receber isso como um prazer maior. E aí nós vamos lá para dentro, vamos lá para o fundo de cada um de nós. O quanto nós poderemos estar vivendo isso, trazendo isso, engolindo, mas engolindo de uma forma que seja realmente mastigada, deglutida, e que vão ser lá dentro do fundo do nosso coração. Estou chegando no seu coração, doutor Augusto. E foi bom você retornar, e eu estava colocando alguns aspectos, abordando alguns aspectos que você chegou a comentar, e, como eu disse, provocar você um pouco, né? Coisa, o Brasil é considerado o país mais deprimido e ansioso da América Latina. Isso são fatos e números dentro da Sociedade Brasileira de Psicologia e até uma análise da América em si, em termos da própria condição de saúde. Isso, brincando, a gente vindo aqui para o Brasil, são direcionados a situações em que
Uma palavra desagradável, triste, incômoda, que coça, que cutuca, que machuca, é a palavra suicídio. Ou mesmo a perda de funcionalidade, a perda de perspectiva, a perda de sentido da vida. Eu estou entrando num processo que é desagradável, penoso. Eu já tive momentos de pessoas presentes que sucumbiram e uma idade tenra, uma idade jovial, em idade de você estar procurando aportes de conhecimento do mundo, de se posturar, de usar a sua própria personalidade e influência de alguma situação que ele queira vivenciar, queira viver, queira conhecer. Então, a palavra suicídio é uma palavra muito forte, muito pesada, difícil da gente conviver, mas ela está muito presente, principalmente nesse novo tempo, nesse nosso querido século XXI, sabendo que a doença do século, né, pela Organização Mundial de Saúde, é a nossa querida e desagradável depressão. Porque eu falo que é desagradável porque ela vai contra praticamente tudo que eu conheci, que eu tive feedback, que eu vivi, que eu aprendi nos bancos escolares, e isso vem de dentro para fora como de fora para dentro. Então, eu queria que a gente visse um patamar referente a isso, apesar de você ter terminado a sua fala na criança, que eu dei uma enfatizada aqui, e como que é maravilhoso ter um coração de criança, mas tem que ter uma ponderação de adulto. E aí? A minha internet caiu, né? E eu falei algumas coisas que eu quero depois repetir, porque eu acho que elas são importantes para a gente pensar. Mas, com relação ao suicídio, eu acho que é possível fazer um link até com o que eu falei, né? Porque eu falei que a gente tem dores físicas, a gente tem dores psíquicas, emocionais, e a gente tem dores que eu coloquei como existenciais, né? Que estão numa área que eu chamaria de transcendência, mas que não tem a ver com religião, instituição, mas tem a ver com você encontrar do seu jeito algo que dê sentido à sua vida. Algo que você pense assim, eu vivo para isso. Isso dá sentido à minha vida. E não precisa ser uma coisa só. Né? Tem N coisas nas várias faces da nossa vida que dão sentido à nossa vida. Então, o suicídio, ele está muito ligado à depressão, né? Quadros de depressão que podem levar a suicídio, mas existem estudos também muito sérios que dizem que dor física constante, dor crônica também, não é? E a situação social. Entrou na moda uma palavra que é nossa velha conhecida na psicologia, mas ela entrou na moda recentemente, que é pertencimento. O pertencimento é fundamental. A psicologia sempre fala nisso. Olha, uma criança, ela precisa achar semelhanças dela com os pais, com os irmãos, para ela acreditar que ela faz parte daquela família, que ela pertence. E a gente vê crianças que, assim, às vezes são radicalmente diferentes fisicamente, não é? Do pai ou da mãe, mas querem falar que elas se parecem com aquele pai, com aquela mãe, porque aquilo é essencial para ela sentir que pertence. À medida que a gente vai crescendo, a gente precisa estender essa experiência do pertencimento. Então, uma das coisas que leva muitos jovens ao desespero, a desesperança, é essa ausência dessa certeza, dessa sensação, dessa experiência do pertencimento. Ele não faz parte de nenhum grupo,
ele não é aceito em nenhum grupo, ele não tem voz em nenhum lugar, ninguém escuta o que ele quer dizer, e muitas vezes nós, adultos, só criticamos. Nós criticamos o jeito que ele se veste, nós criticamos o cabelo dele, nós criticamos, né, do jovem, do adolescente, menino ou menina. Nós criticamos aquilo que ele tem como projeto. Né? Atualmente, e eu acho que isso não tem muito a ver com o momento, mas tem a ver com o fato de eu estar ficando mais velha. Né? Porque atualmente os meninos e meninas falam, por exemplo, que eles querem ser designer de jogos digitais. Cara, isso é uma coisa que não existia no meu repertório. Eu estou tendo que aprender, porque senão eu vou dizer para eles, como eles ouvem de muitos professores, de muitos pais, isso não existe, isso não dá futuro. Talvez a gente esteja enganado, talvez isso seja o que dá futuro. Não é? Porque tem um influenciador que eu sigo, o Murilo Gun, eu já fiz um curso com o Murilo Gun, um curso online, né? E o Murilo Gun cita que em 2030, gente, é daqui a 9 anos, 85% dos jovens estarão trabalhando em profissões que ainda não existem. Então, o que nós sabemos? Nada. Nós precisamos aprender, mas não sabemos o futuro. E talvez essa ausência da experiência de pertencimento seja um dos grandes riscos que a nossa sociedade impõe ao jovem. E aí aquele jovem que já vinha de uma experiência de família talvez não muito adequada, de uma experiência escolar que nós dois fomos colegas de trabalho, né, em tempos idos. Nós dois sabemos que existe nas escolas do bullying, a gente está cansado de ver, né? Então, esse jovem que veio vindo, capengando ao longo da vida, ele tinha menos estrutura, mas a vida também solicitava menos dele. Agora, ele é um jovem, a vida solicita muito, escolha da profissão, e aí a gente começa a dizer para ele, olha, agora eu não posso fazer mais nada por você, agora é com você, se você não fizer isso, não vai dar em nada, você não vai conseguir, essa vida que você quer, você não vai alcançar. Esse jovem que já veio capengando desde lá de trás, e ele chega aqui e nos encontra, basicamente, reclamões. Né? Porque nós, adultos, nós gostamos demais de ameaçar os jovens com o futuro. Você vai ver quando você começar a trabalhar, você vai ver como quando você tiver que pagar com seu dinheiro. Então, nós ameaçamos os jovens com o futuro. Né? Nós falamos do trabalho como se fosse um castigo, uma pena que nós carregamos, que nós cumprimos. E aí ele está diante de um mundo de infinitas possibilidades, e quem já está lá, né? Quem já chegou no lugar para o qual ele está indo, é pessimista, é desanimado, é desanimador. E aí ele fala, para quê? Se ele ainda não desenvolveu essa transcendência, essa espiritualidade, essa coisa que dá sentido à vida. E não tem como ele ter desenvolvido isso de maneira profunda, porque isso é a experiência que nos dá. Se ele não tem base, né, psicológica, apoio, se ele não tem perspectiva, fica difícil enfrentar isso tudo. Né? Então,
Eu pergunto para os pais dos meus clientes, especialmente os adolescentes, eu pergunto para os pais deles, olhando para você, como adulto, alguém diria, quando eu crescer eu quero ser igual a você? Porque se não te dizem isso, você está mal, muito mal. Porque é preciso que você transmita para o jovem a paixão de viver. Mesmo quando você é adulto e já trabalha, paga contas, porque a gente dá para eles, na maioria das vezes, a sensação de que isso é só ruim. Então, se você está chegando num momento da sua vida, da sua trajetória, que você vai ter que escolher algo que você vai fazer, entre aspas, para o resto da vida, e todo mundo fala, todo mundo que já está lá no resto da vida, fala que é ruim, com que animação que você vai para lá no resto da vida? E tem N coisas para a gente considerar. Primeiro, nada é para o resto da vida. A gente muda. A gente muda. Eu continuo sendo psicóloga, mas eu sou uma psicóloga radicalmente, profundamente diferente da psicóloga que eu era em 1981, quando eu me formei. Graças a Deus. Graças a Deus. Estudei muito, aprendi muita coisa e abandonei muita coisa. Que não faz sentido mais para mim. Eu sou uma pessoa diferente, e eu sou uma profissional diferente. Então, não é nada para o resto da vida imutável. Se tem uma coisa que a nossa vida é instável. Com certeza. Goza, deteriorização, sentimentos negativos, essa aceitação da infância, tudo isso traz para nós, como você bem disse, nós tivemos N ao quadrado de experiências, com pré-adolescentes e adolescentes, que traziam em si marcas, traziam em si registros, traziam em si lacunas, que eram muito difíceis de serem cicatrizadas, fechadas, moldadas até e curadas. Não vou dizer curadas, né? Porque cicatrizes ficam e elas são um registro. Igual você disse, eu abandonei muitas coisas que não faziam sentido. O quanto disso tudo que eles trazem nessa bagagem realmente faz sentido? O quanto que eles vão projetar isso que eles vêm carregando na mochila, nas suas costas, e vai tirar a mochila, vai abrir a mochila e vai expor aquilo. E isso vai ser realmente o ponto que ele vai chegar em todos os lugares, em todos os momentos e mostrar. É isso aqui que eu tenho. É isso aqui que eu vou ter que expor para vocês. Esse sou eu. Esse sou eu. Pois é. Em 2011, eu passei um mês no México, estudando com uma professora cujos livros eu tinha conhecido aqui, num curso que eu estava fazendo. Eu me apaixonei pelo que ela escrevia. E todas as vezes que ela vinha ao Brasil, que ela vem ao Brasil, a menos que seja impossível, eu vou onde ela está. Rio, Belo Horizonte. E aí, numa dessas vezes, no Rio, eu fiquei falando com ela, assim, eu posso ir para o México? Eu posso ver você trabalhar? Eu fiquei perguntando isso. Aí ela me perguntou, mas por quê? Eu falei, olha só, eu passei 15 anos da minha vida estudando Freud e ele já tinha morrido. Passei outros 5 estudando Winnicott, ele já tinha morrido. Agora eu estou estudando Teresa Robles e ela está viva. Eu quero estudar com ela, eu quero ver como é que ela vive, como é que é. Tal. Eu acho que ela ficou meio assim, enjoada da minha perguntação, né? Ela falou, forma um grupo de brasileiros que eu recebo vocês.
E aí eu passei um mês no México estudando. A gente tinha aula de segunda a sexta, de 9 às 19. Então, a Teresa tem um trabalho em que ela fala, né, que você precisa, de tempos em tempos, revisar a sua bagagem. E é muito interessante que você não conhece Teresa, que você usou a expressão que ela usa. Abre a mochila, tira tudo e fala, isso serve, se eu vou continuar, isso não serve, vai ficar, isso eu vou dar para alguém, isso eu vou jogar fora. E aí eu boto a mochila nas costas e continuo. E daqui a um tempo eu tenho que revisar de novo a minha bagagem. E daqui a um tempo, de novo, para que eu seja senhora de mim. É claro que o jovem, ele não tem tanta bagagem assim para revisar, mas a gente não pode achar que ele não tem nada. Porque ele tem todas as experiências que ele viveu. E nós não vamos tirar as cicatrizes, mas nós vamos ajudar que elas sejam apenas cicatrizes, marcas, coisas que me formaram e que me fizeram ser quem eu sou e que me ensinaram coisas, que me fortaleceram, né? que me disseram como eu podia lidar com as situações. Eu estou falando com você agora e estou me lembrando uma coisa que eu há muitos anos não me lembrava. Quando eu vim para o primeiro ano do ginásio, no Santa Marcelina, vinda do grupo da Barra, a aula começou e eu tive hepatite. E faltei 40 dias de aula. Era a primeira vez que eu tinha um monte de professor, era a primeira vez que eu tinha... E eu faltei 40 dias em abril. A aula começava em março. Eu faltei 40 dias. Só que depois, uma colega de sala me dava aula particular todas as manhãs para eu aprender tudo o que eu tinha perdido. Isso poderia ser um drama. Mas isso, para mim, é uma vitória. É uma vitória minha, pessoal, porque eu passei de ano, mesmo assim. É uma vitória, é um registro para mim de uma amizade. É um registro infantil, porque eu tinha 10 anos, de amizade, e que provavelmente marcou a minha maneira de ver amizades. Eu tenho amigos desde o grupo da Barra. Eu tenho amigos que convivem comigo há 55 anos, desde que eu tinha 7. Então, essas experiências que nós todos vivemos e que elas nos constituem, porque é muito mais o que não temos que nos constitui do que o que temos, né? Aquilo que a gente precisa buscar, aquilo que não temos automaticamente, aquilo que nós buscamos, nos constitui. Então, essa experiência de ter ficado doente, ter perdido aula, correr o risco de tomar pau, e ter achado alguém que me estendesse a mão e ter feito a minha parte, que era todos os dias, às 7 horas da manhã, estar na casa dela, para estudar. E eu fico pensando assim, olha a generosidade de uma menina que tinha 11 anos. Ela também tinha que acordar cedo para me ensinar. Não era só eu que tinha que acordar cedo, ela também. E olha que incrível. Então, disso, a minha memória é essa. Né? A Cidinha Mazini abriu mão, né, de mais alguns minutos, mais algum tempo de sono para me ensinar. E eu passei de ano. Olha que legal. Então, a gente vem e
a maneira como o nosso entorno nos ensina, nos favorece, a gente vai dando significado às nossas experiências. As más experiências, as dolorosas, as perdas, aos fracassos, a gente vai dando significado. E o que eu amo na Teresa, essa professora mexicana, é que ela fala, né, essas experiências, dolorosas que sejam, frustrações, então, elas nos constituem e elas são coisas que nos fortalecem. Se nós estamos aqui, é porque nós sobrevivemos a essas dificuldades, então somos mais fortes. E acho que falta no mundo atual essa visão de que o sofrimento, as perdas, os limites, as frustrações façam parte da nossa vida. Nós criamos, né, crianças e jovens que não estão preparados para lidar com nenhum tipo de frustração. Então, num momento como esse, que os nossos desejos mais básicos estão frustrados, não é? Olha, na minha casa, reunindo só os meus irmãos, que são 7, com os seus agregados, nós fazemos um grupo de 28 a 30 pessoas para o Natal. Esse ano não teve. Esse ano não pôde ter. No Ano Novo, para celebrar a chegada do Ano Novo, éramos 4. Só 4. Então, os nossos desejos mais básicos estão frustrados. Andar na rua livremente, né? Entrar e sair dos lugares, fazer coisas, as mais básicas, estão frustrados. Para uma geração, ou talvez 2 ou 3 gerações, né? Que nós formamos, nós dois profissionalmente, e muitos dos que estão nos assistindo como pais, né? Para essa geração que não aprendeu a conviver com a frustração, esse momento é sem significado nenhum, sem possibilidade de você simbolizar. E aí eu volto, né, lá para a psicanálise. Se você não simboliza, se isso vem para você em estado bruto, é impossível lidar. Né? É impossível lidar. E eu não sei se vocês ouviram, mas eu falei, né, que nós precisamos ser capazes de botar palavras nos nossos sentimentos. Isso é simbolizar. Então, se você não ajudou, olha, eu tenho visto isso no consultório, eu pergunto para a criança, para o pré-adolescente, e como você se sentiu? Ele responde, eu bati nele. Eu soquei a porta. Eu falo, não, eu não estou perguntando o que é que você fez. Eu estou perguntando o que é que você sentiu. Ela não sabe. Ela não sabe dizer. Então, hoje, o material que eu tenho, que eu adquiri nos últimos congressos que eu fui, os jogos, sintomaticamente, eles chamam Sinto Muito, é o nome de um jogo, Sinto Muito, é o baralhinho das emoções, é a caixinha do baralhinho, do puxa-conversa. Esses são os novos jogos. Para a criança dizer como ela se sente, o sinto muito. É simples, tem umas cartinhas e aí fala assim, meu irmão vai chegar de viagem e minha mãe fez a comida preferida dele, como sempre. E aí ele tem que dizer como ele se sente e o que é que ele faz. Para diferenciar sentimento, emoção de comportamento. E como eles têm diferença.
dificuldade, aliás, para dizer como eles se sentem. Né? Eu sinto ciúme, eu sinto raiva, eu sinto medo. Muito difícil. Então, nós deixamos de ajudá-los a colocar palavras. Então, hoje, o que eu tenho feito durante a pandemia, que eu não posso atender as crianças, é atender os pais e dar a eles o material que eu tenho no consultório para eles levarem para casa, que facilite a expressão. Né? Se a criança é pequenininha, são livrinhos de história, assim, quando me sinto triste, quando tenho medo, quando sou grato, quando me sinto feliz. E ensino os pais a ler para a criança e a conversar com a criança sobre isso. Né? Leu lá o coelhinho lindo, o livro é Tati, e aí assim, o coelhinho se sente feliz quando isso. E você, filha? Quando você se sente feliz? E como é quando você se sente feliz? Como que a felicidade aparece no seu corpo? Porque as emoções aparecem no nosso corpo. Né? Como a felicidade aparece no seu corpo? Porque você começa a ensinar a criança, ajudar a criança a viver de uma maneira integral. Né? Você sabe, Baldanza, que não adianta você treinar fisicamente um aluno, um cliente de uma academia e tal. Você precisa que ele integre, né, aquele corpo. Né? Eu brinco e falo, olha, o corpo está muito bonito, funcionando bem, barriga é tanquinho, não sei o que, não, mas não mora ninguém ali dentro. Não mora ninguém ali dentro. Então, não é? E o inverso também conta. Né? Aqui dentro está tudo muito, muito trabalhado, tem muita teoria, tá? Mas o corpo está caindo aos pedaços. Como é que esse corpo vai expressar tudo que ele tem dentro? Porque o inverso também é verdadeiro. Não é? Se você tem uma casa linda por fora, e você entra e ela está toda deteriorada, não serve. Mas se você tem uma casa linda por dentro e por fora ela está caindo aos pedaços, você também talvez não queira entrar. Então, não é que a gente só valorize as aquisições intelectuais, as emoções, o conhecimento acadêmico. Não! Mente sã e corpo são. O seu corpo é o seu veículo de comunicação. Então, você precisa cuidar dele. Você precisa usar, ser capaz de usar. Mas, cuidando dele, precisa ter alguém que mora ali dentro para dar sentido a esse cuidado. Né? Quem mora dentro desse corpo lindo, maravilhoso, perfeito, com medidas corretíssimas, equilibradíssimas, quem mora ali dentro? Na hora de um impasse, na hora de um desafio, como é que vai funcionar essa dupla, né? Dentro e fora, corpo e emoção, e conhecimento? Precisa funcionar. Você está colocando uma coisa interessante. Está colocando uma coisa interessante, Goza, que a gente mesmo que trabalha, um lado, principalmente que eu trabalhei com treinamento de equipes, né, grupos de alunos, grupos de pré-adolescentes, que tem o mesmo projeto, a mesma meta, que isso traz de dentro para fora a aquisição de responsabilidades
que normalmente eu deixo para eles atenderem e assumirem, exatamente pelo fato de que eles têm que vir não de fora para dentro, induzindo uma ação, uma aplicação corporal, ou gestual. Eles trazem para si o que me emana esse gesto, de onde é conduzido, direcionado, motivado esse fator funcional, né, corporal no caso, em termos da qualidade, em termos de habilidade, em termos de análise e observação do que está acontecendo em volta e do que ele tem de aparato, do que ele tem de comando e do que ele tem de domínio. Até em função de estar com e não estar só. Você falou em termos de deteriorização da adolescência, nesse ato de noção. Eu já queria novamente agradecer, além de você, claro que eu vou fazer inúmeros agradecimentos, a todos que estão aqui com a gente, fazendo as suas colocações, fazendo seus comentários, colocaram, eu não vou expressar nomes aqui, porque vai ficar um por um e vai direcionar. Um colocou a respeito da preparação, que eu achei importantíssimo. Realmente nós necessitamos, aí vem a história da preparação em todo o seu arco, né, em toda a sua atmosfera, a preparação para e não antes do ou para o. E, no caso também, colocaram aqui para a gente a respeito da dificuldade de trabalhar com o adolescente e a criança nesse tempo, dessa segunda década, né, do século XXI, e também foi digitado aqui que a sintonia entre o corpo e a mente é o segredo do equilíbrio, foi colocado o equilíbrio, e a princípio eu também gosto de colocar o equilíbrio, mas a necessidade do desequilíbrio, exatamente para você ir se recompondo ou se reestimulando. A gente precisa disso. Tanto é que a comodidade nos deixa como? Não, a comodidade nos deixa como? Não é? Não um equilíbrio estático, mas um equilíbrio dinâmico, né? Onde você vai acrescentando coisas, né? Então, assim, se eu acrescento muito aqui, eu tenho que depois equilibrar com o outro lado, senão eu vou ficar torta, né? Só muito... E como que é muito importante que a gente tenha um investimento, né, em si mesmo, como pessoa, de uma maneira ampla, porque o passar do tempo, ele traz muita coisa boa para a gente. Eu sou absolutamente otimista. Eu não queria voltar a viver ontem, né? Eu não quero voltar para o passado, não acho que eu fui mais feliz no passado, não acho nem que eu era mais bonita, não penso nada disso. Eu ando para frente e eu quero continuar andando. Não sou saudosista, falar, a minha juventude foi ótima. Não, sou muito feliz hoje. Já aprendi tanta coisa, já pensou ter que desaprender tudo para voltar? Deus me livre, não quero. Só a gente também tem que... Como o nosso tempo realmente fica curto, eu acho que daqui a pouquinho é bem possível que durante a sua fala a gente seja interrompido, encerrado. Eu queria, de cara, de cunho, imensamente de coração te agradecer. Você já está programada para retornar, porque temos alguns assuntos pendentes que vão rendendo, né? A nossa conversa vai rendendo. E eu acredito que também os que estão conosco, compartilhando, que estão aqui conosco, participando, colocando seus comentários, meu muito obrigado. Isso me motiva muito, me deixa estimulado para começar um 2021 com muita garra, mesmo com dor, usando essa dor para essa dor me faça crescer mais, me faça modificar o meu aspecto de visão. Isso foi uma coisa importantíssima que eu estou aprendendo aos poucos, e queria que você deixasse essa ferramenta da sua fala e, puxa vida, maravilhoso, obrigado, me sinto muito agraciado e espero, em breve, estarmos de novo juntos. Compromisso assumido. Mas, então, eu quero dizer isso. Olha, o tempo nos traz também limites, né? A idade nos traz limites, e é preciso que a gente esteja preparado para não ficar aquele velho chato,
Porque ninguém fica chato porque fica velho, não. Fica chato porque é chato. Né? Porque tem velhinhos que são muito interessantes. É para lá que eu tô indo. Não é para lá que eu quero ir. Eu quero ser uma velhinha poderosa, sabe? Que tem história para contar, mas que não vive de passar. Eu quero ser alguém que está ainda vivendo no próprio corpo com tudo que o próprio corpo ainda permite. E para isso, eu trabalho também no meu corpo. Eu vi que a minha professora de Pilates participou aqui. Eu trabalho meu corpo para que ele me ajude a continuar expressando tudo que eu aprendi na vida. E eu não aprendi só em livros, eu aprendi no convívio com as pessoas, eu aprendi nas coisas que eu vivi dentro de mim, que eu tive que processar, e eu fui aprendendo, estou aprendendo, aprendo pra caramba com crianças, né? A maneira simples como elas resolvem uma situação que a gente às vezes fica complicando para elas, inclusive, né? E eu quero chegar lá, né? Eu quero envelhecer, porque eu não quero morrer nova. Eu quero ficar velha. Mas eu quero ficar velha achando que ainda estou viva. Então, isso é óbvio que eu vou conviver com limites. Não é? Porque, olha, aos 62 anos, eu não consigo mais atender uma criança 40 minutos sentada no chão, sem lugar para encostar. Mas eu posso encostar. Eu encosto. Agora, depois de ter quebrado o joelho, eu vou ter que arranjar um outro jeito, né? Para ficar sentada no chão. Mas eu vou ter que arranjar, porque eu quero arranjar. Então, é muito importante que a gente veja, assim, olha, passou o tempo e então, assim, as coisas não fazem mais sentido para mim, então agora eu não tenho mais nada para aprender porque eu já estou velha. Isso não serve para mim. Você quando a gente é adolescente, a gente acha que vai mudar o mundo, depois a gente vê que não é bem assim. Isso também não serve para mim. Eu ainda acho que eu posso mudar o mundo. Eu trabalho para isso todo santo dia da minha vida. Eu posso mudar o mundo, sim. Não o mundo todo, mas o mundo de quem bate na minha porta. Eu posso mudar e eu quero mudar. E eu estudo para isso e eu me dedico a me encontrar com as pessoas, a ouvir as pessoas, porque elas sempre têm o que me ensinar. Eu amo, não preciso nem falar isso, né, gente? Eu amo um bate-papo, eu amo uma conversa, porque eu acho que a gente aprende tanta coisa. Eu amo os livros, porque a gente aprende tanta coisa. Eu li o livro da Fernanda Montenegro e eu já respondia usando a Fernanda Montenegro. Alguém falava assim, você não vai aposentar, não? Eu falava, você faria essa pergunta para Fernanda Montenegro? Para Natália Kircher? Então, por que você faz para mim? Eu não vou aposentar, não. Não vou continuar trabalhando. Então, eu li o livro dela, né, a vida dela, muito lindo. Mas as minhas irmãs, que são mais jovens do que eu, me apresentaram autores de língua portuguesa, mas que são africanos, que eu me apaixonei. Estou lendo esse povo, aprendendo tanta coisa. Né? Meus clientes, às vezes, falam, eu li isso e isso, você conhece? Não, você me empresta. E aí eu leio e vou tirar as dúvidas com eles. E aprendo palavras novas, aprendo profissões novas, né? Que existem, que não existiam e que agora existem. Então, eu posso aprender sempre. Eu posso aprender sempre. E cada coisa que eu aprendo me transforma. O meu corpo tem hoje limites que eu não tinha aos 30. Mas, olha, eu vou ser muito franca para você. A minha cabeça compensa. Porque ela melhorou bastante. Eu considero que ela melhorou bastante. Então, minha cabeça compensa.
né? E eu quero muito trabalhar para isso, sem esquecer o meu corpo, mas sem maltratá-lo também, né? Eu não posso, aos 62 anos, querer um corpo de 30, porque eu vou maltratar muito o corpo. E eu preciso respeitá-lo. Como disse a Clarice Lispector, né? Trate bem do seu corpo. Ele é o único que vai ficar com você até o fim. Exatamente. E a Clarice é a minha autora brasileira preferida. E essa frase dela é marcante. Cuide bem do seu corpo, trate bem do seu corpo. Ele é o único que vai ficar com você até o fim. Então, assim, não maltrate o seu corpo em nome de uma estética, em nome de uma moda, né? Em nome, sei lá, de uma medida, de um padrão. Mas dê a ele as melhores condições, né? Alimentação, atividade física, sono, prazer. Né? Eu falo que, para mim, o melhor uso que eu faço do meu corpo é dançar. Eu amo dançar. Né? Mas não é dançar uma coreografia de não sei o que, não. Dançar como eu sinto a música. Dançar do meu jeito. Não tem coreografia, não é nada disso, não. Não tem uma estética pré-determinada. Dançar, para mim, é a expressão da minha emoção, né? É o uso do meu corpo para expressar a emoção que aquela música evoca em mim. Né? E aí não interessa que eu tenha 62 anos. Eu danço. Você colocou uma coisa que a gente acaba analisando profundamente. Se tocar uma musiquinha, se tocar um Tim Maia, eu danço. Ritmo da natureza, ritmo da vida. Difícil a gente... Teve momentos agora de contemplação, que acabou transgredindo o nosso dia a dia, que a gente passou a observar isso. Por que a gente está tão fora de ritmo e está achando que está com tanto ritmo, que está acelerado, que está bonito, que está fazendo quase tudo que tem vontade de fazer ao mesmo tempo, e não percebe que a velocidade da natureza, a velocidade do seu próprio corpo, das suas células, a vibração do seu sistema nervoso, das suas análises de fluidos, é diferente. Não é? Você está fazendo um monte de coisa, mas não está sentindo quase nada. Né? Gente que toma café em pé, né? Toma café da manhã em pé, misturando lá o leite com o Nescau, bebendo em pé, já saindo correndo. Né? Por quê? Para quê? Né? Levanta um pouco mais cedo para tomar café direito, para sentar. E eu arrumo mesa bonitinha para mim. Como fruta, tomo minha água, como minha fruta, e tomo meu café o mais devagar que eu conseguir. Faço meditação, eu acordo cedo pra caramba. É o preço. Duas coisas que você colocou. É o preço. Mas não sai de casa engolindo um pedaço de pão, não. Mas você colocou duas coisas interessantes. Para as pessoas que ainda estão nos acompanhando, né? Eu perdi agora a noção de tempo em relação à própria liberdade do Instagram. Agora, acho que eles estão gostando de nós. Deve ser uma coisa maravilhosa. Estamos aí com frequências muito vibrantes. Só para as pessoas que estão acompanhando terem uma ideia, eu vou colocar em números, infelizmente, pulando de um assunto para outro. E apesar de tudo, eu não sei que momento nós vamos ficar partidos, nós vamos nos despedir. Pessoal, 800 mil suicídios no Brasil por ano, em média. A cada ano, mais 12 milhões de casos. Isso aí é um alerta e é uma coisa altamente vermelha, desagradável, que a gente precisa estar sabendo de qualquer forma e entender por que está havendo tantas mudanças igual em todos os assuntos que nós direcionamos aqui. Isso não é da agora de repente, isso não é desse ano, isso não é do ano passado para cá. Está vindo essa margem, essa onda,
dentro de todo o processo crucial que nós estamos vivendo. E aí nós vamos buscar todos os detalhes lá do que foi exposto aqui, lá do princípio, lá do início, lá de baixo, lá da infância, lá do princípio da vida para cá. Goza, eu vou dar mais uma palavra, eu vou exigir um pouquinho mais de você, para a gente encerrar. E eu queria que você terminasse também, já colocando alguma coisa relacionada, já que você puxou essa questão da modificação, da forma que a gente pode viver mais ainda, a gente pode analisar sonhos, ter metas, ter horizontes, né, levantar e usar as suas asas, sobre o estresse dentro do Zen que nós estamos até agora. Vamos sair um pouquinho do Zen, do ritmo da natureza, e colocar o nosso estresse humano. Até que ponto esse estresse está influenciando outras consequências, outras doenças, outras formas de viver, e ao mesmo tempo ele também está nos induzindo a modificar o nosso comum, nosso ponto de senso, aquele único momento básico nosso de estar na zona de conforto. Então, o estresse em si, ele não é negativo, porque existe a necessidade de um agente estressor que vai provocar uma mudança. Né? A palavra resiliência, que também está muito moda, é uma palavra da física e ela tem relação com o estresse. Então, você tem um corpo aqui, você provoca um estresse e ele, daqui a pouquinho, volta. Essa capacidade de voltar é a resiliência. E essa interferência é o estresse. Mas você precisa do estresse para te pôr para frente, para impulsionar, para fazer algumas coisas, né, funcionarem. Imagina, eu trabalhei até pouco antes das 6 e a partir daí comecei a me preparar para a live. Tinha um certo nível de estresse, uma expectativa, como vai ser. Mas isso é bom porque me deixa ligada. Imagina que eu chegasse para fazer a live sonolenta. Né? Aí, assim, morta. Não tem graça. Então, esse pouquinho que me faz ligar, ele é saudável, ele me põe em movimento. Agora, se ele se mantém estável nesse pico o tempo todo, aí ele me adoece. E aí, assim, eu não sou autoridade, né? Mas aí você derrama no seu corpo o cortisol, que é um veneno para o seu corpo, que interfere no funcionamento do seu corpo todo. Porque você está no pico do estresse, como se você fosse começar uma live toda hora. Você não vai começar uma live toda hora. É só de vez em quando que você vai começar uma live. E como você levou a sério, se preparou, concentrou, pensou, assim que começar e que você vê que está fluindo, o estresse vai embora. E você curte. Porque se eu tivesse, até agora, com o mesmo estresse que eu estava antes, eu estava acabada aqui. Eu ia estar com dor no pescoço, eu ia estar com dor nas costas, porque eu ia estar... E eu não estou mais, eu estou relaxada. Começou, deu certo, né? Depois que deu aquela travadinha, a gente conseguiu arrumar e relaxei. Então, o estresse não é mal. O que faz mal? É um estresse permanente. E aí, muitas vezes, esse estresse se torna permanente porque a gente se cobra, a gente se propõe metas inalcançáveis. Não é? É ridículo. Mas para a gente ver assim, o quanto que a gente se põe metas inalcançáveis, às vezes eu me ponho sob o ponto de vista acadêmico, sob o ponto de vista de peso, de medida, uma meta que é impossível de alcançar,
que é correspondente a eu, que meço 1,57 m, falar, não, mas até no ano que vem eu tenho que medir 1,70 m. Eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou medir 1,70 m. Então eu vou me frustrar, eu vou me estressar, eu vou fazer um monte de barbaridades contra o meu corpo e contra o meu emocional para eu ter 1,70 m, mas eu nunca vou ter 1,70 m. Que tal eu fazer alguma coisa que dê para mim a sensação de estar bem com o meu corpo, com os meus 1,57 m? Isso seria muito mais interessante. Eu teria um estresse de início, motivador, um desafio, mas possível. Que não adianta eu me propor a medir 1,70 m. Pode ser até o final desse ano, do outro, eu não vou chegar lá. E eu vou manter esse estresse constante. Agora, se eu disser assim, olha, eu vou perder um pouco de peso, porque à medida que a gente vai envelhecendo é mais difícil, porque eu meço só uns 57. Senão, assim, eu não vou gostar do que eu vou ver no espelho. Ah, tá, mas eu também não quero ficar magra demais, que eu também não gosto do que eu vejo no espelho. Ah, eu vou cuidar da minha saúde, né? Vou ver as minhas taxas e tal, porque se eu estiver bem, fica mais fácil eu atingir essa meta. Então, tem um provocador, tem um pequeno estresse aí que me tira do comodismo, da acomodação. Mas não pode ser um estresse que me tira o sono. Não pode ser um estresse que me tira a capacidade de trabalhar. Não pode ser um estresse que me tira a capacidade de me divertir. Não pode. Então, e nós estamos, você falou hoje, nós estamos muito distantes do ritmo da natureza. E nós somos parte da natureza. E nós distanciamos, aceleramos demais. Uma pessoa um dia estava sentada do meu lado e aí perguntou para outra, assim, são pessoas que eu conheço, né? Ah, eu não consigo nem imaginar. Será como era a vida da gente quando não existia celular? Eu não me contive e falei, mais devagar. Só isso, só mais devagar. Se eu queria falar com você na hora que você estava no trabalho, eu tinha que esperar você sair do trabalho. E eu esperava, porque eu não tinha como falar com você enquanto você estava dando aula. Se você queria falar comigo enquanto eu estava atendendo, o máximo era você deixar um recadinho na secretária eletrônica e eu te retornar quando eu terminasse. Agora, você me manda uma mensagem no WhatsApp, se eu não responder em 2 segundos, eu estou demorando. Eu visualizei e não respondi. Né? Ficou azulzinho lá, e aí você fala, olha lá, visualizou e não respondeu. Ela não dá confiança. Ela não responde. E aí você fica num estresse. E normalmente não se trata de uma situação de vida ou morte. Né? Esse desespero todo, porque eu não respondi em 2 segundos, não é uma situação de vida ou morte. Às vezes é uma besteira. Né? Às vezes é uma coisa absolutamente tranquila. E porque a pessoa não viu. Porque ela viu e não respondeu. Então, a nossa vida, ela era mais próxima dos ritmos da natureza. O que eu fico feliz é que tem um monte de gente tentando voltar. Né? No lugar do fast food já existe slow food. A minha sobrinha, que é engenheira de produção, me mandou de presente de Natal um kit sustentável com shampoo em barra, canudinho de vidro, copo permanente para eu levar
para o restaurante, para não usar copo descartável. Estamos melhorando. E é isso que me deixa otimista, porque essas coisas vêm dos jovens. E eu quero aprender com eles. Né? Eu quero aprender o slow food, a economia sustentável. Eu quero aprender, né? Porque eles vão criar. Porque eu ainda quero estar viva no mundo que eles serão os protagonistas. Assim, não há nenhum problema em deixar de ser protagonista, mas eu quero continuar lá. Eu não serei protagonista, mas eu quero estar lá. E eu quero ter a oportunidade de contar as minhas histórias. Eu não uso a expressão no meu tempo, porque o meu tempo é enquanto eu estiver por aqui. Esse tempo aqui é meu também. Eu estou aqui, eu vivo aqui, esse tempo é meu, não tem essa de meu tempo. Eu falo na minha infância, na minha adolescência, no meu tempo, no colégio, mas não no meu tempo. Tem uma brincadeira de algumas pessoas assim, no tempo que eu era viva. Bom, eu ainda estou viva, então esse ainda é meu tempo. Ainda estamos, né? Ainda estamos. Aqui estamos nós, né? Aqui estamos nós. E eu acho que é isso, né? A gente precisa ter. E isso eu acho que vem desse investimento na transcendência. A gente precisa ter humildade para aprender e humildade para colaborar com a aprendizagem dos mais jovens. Então, porque se a gente acha que vai ensinar de uma forma arrogante, pode tirar o cavalinho da chuva. Eles não aceitam. Eles não aceitam a nossa arrogância, a nossa prepotência. Podemos tirar o cavalinho da chuva. Mas nós também precisamos ter humildade de aprender com eles. E a gente sempre aprende. Uma das coisas que eu sempre me lembro, eu trabalhei na APARE, e tinha um menino com uma microcefalia bem significativa, e aí ele pegou não sei se você lembra, uma cobrinha que você soprava, não era língua de sogra, não, era uma cobrinha mesmo. Você soprava e ela tinha um apito e ela fazia um barulhinho, um apito. E aí ele pegou essa cobrinha, amor, vem cá, botou uma bola de soprar na ponta da cobrinha e a bola soltando o ar e a cobrinha rodando e apitando no pátio da pai. Eu achei fantástico aquilo. Eu falei, como que você fez? Aí ele foi me explicar. Aí ele ficou todo orgulhoso porque ele estava me ensinando uma coisa. Um menino com uma inteligência muito abaixo da média. Ele estava me ensinando. E ele ficou felicíssimo de me ensinar. E eu, felicíssima de aprender. Então, a gente aprende sempre. Né? Não. A minha bateria está acabando aqui, estou tentando arrumar aqui. Eu preciso de ajuda técnica. Fala, João. Eu preciso de ajuda técnica. O meu assistente chegou aqui. E esse mesmo menino, né, muito limitado intelectualmente, eu estava fazendo com ele um trabalho de associação. E eu então peguei, tinham relação, né? O gato
e a faca, o cachorro e o gato, a casa e o menino, e peguei umas outras figuras que na minha cabeça não se relacionavam. E botei tudo ali misturado em cima da mesa. E aí falei para ele, agora você vai pegar para mim qual que combina. E ele foi pegando e me falando por que combinava. E aí ele pegou uma escada de pedreiro e uma igreja. Na minha cabeça, essas coisas não combinavam. E aí eu fiz a mesma pergunta, por que esses aqui combinam? E aí ele respondeu, porque sobe na escada para tocar o sino. Então ele estava certo. Eu não tinha pensado, mas ele estava certo. Ele achou uma relação que eu não tinha achado. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender. Que os jovens, eles olham o mundo de uma maneira diferente da nossa. Mas não quer dizer que a deles esteja errada e a nossa esteja certa. Ou o contrário, que a nossa esteja errada e a deles certa. Só são diferentes. E talvez sejam complementares. E eu acho que isso é uma grande sacada para nós. Na minha família, eles brincam comigo, falam que eu não vou envelhecer porque o João vai me restaurar, porque ele é restaurador. Mas eu falo que o meu não envelhecimento eu devo às crianças e aos adolescentes que eu atendo, porque eles não me deixam não aprender. Eu estou constantemente aprendendo. Então, acho que o mérito não vai ser do João, não. Eu tenho um cunhado que fala assim, você não vai envelhecer não, o João vai te restaurar. Então, eu acho que quem me restaura são as crianças que eu atendo, e os adolescentes. Eu gosto muito de trabalhar também com aqueles adolescentes absolutamente críticos, que são difíceis de você quebrar o gelo. Que quando você quebra, você ganha um tesouro, assim, indescritível. Quando você consegue quebrar o gelo, você ganha um tesouro indescritível, que é participar com eles dessa construção de si mesmos e das críticas que eles têm a nós, e muitas vezes elas são verdadeiras, e a gente tem que vestir a carapuça e falar, caramba, é verdade. É mesmo. Foi mal. E eu nunca tinha pensado nisso. E aí eles pensaram. E aí te cutucaram. E aí acabou. Acabou a zona de conforto. Acabou. Te cutucaram. Já era. Já era. Você vai ter que responder. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal. Dá um trabalho danado. E a gente sabe que dá trabalho. Eu vi aqui que teve com a gente aqui o tempo todo a Ângela Barbuto Botelho, que minha amiga querida, professora, e sabe o trabalho que dá se deixar cutucar por eles. Mas sabe o prazer que é também aprender com eles. Isso é... Você falou de uma pessoa muito querida para mim também, muito especial, tenho um carinho muito grande por ela. Ela sabe disso. Mas, Goza, construir e reconstruir. Eu gosto muito de usar a palavra, que eu sempre carreguei comigo, chama oportunizar. Verbo, né? Esse verbo oportunizar, ele traz consigo basicamente quase tudo que você disse a respeito desse processo, desse tentáculo da vivência em termos do novo, em termos do que vem trazer de outro ponto de vista, de outra observância, de outro patamar. Então, eu queria fechar esse ponto com você, para a gente poder já ter uma base já para o próximo encontro nosso, né?
Ele realmente não ria, não. Ele vai ser muito mais breve do que você imagina. Tá? E nós tenhamos... Não, assim, eu Não, não de desacreditar, não, né? Eu estou achando que isso é um perigo, né? Porque a gente fica viciado nessa coisa e é muito interessante, assim, porque qualquer coisa que eu veja, agora eu falo assim, isso é legal porque quer saber. A gente podia falar isso, não quer saber. Podia fazer isso. E aí você fica o tempo todo pensando, né? Que o que me motiva é exatamente assim, se eu aprendi uma coisa, eu quero que as outras pessoas também aprendam. Né? Qualquer coisa. Eu amo cozinhar, então quando eu faço uma coisa nova que fica bom, eu falo para todo mundo, gente, eu fiz um negócio ficou ótimo. E como é uma delícia, faz também, não é difícil. Então, assim, porque eu tenho tanto prazer de fazer aquilo que eu quero que as pessoas também tenham o prazer que eu tenho. E como eu me tornei há 9 anos, 10, extremamente alérgica a alimentos, eu sou alérgica a leite, a glúten e a soja, a minha alimentação é muito restrita. Então eu vou descobrindo coisas, e quando eu descubro uma coisa muito gostosa, eu fico muito feliz. Porque aí eu falo para todo mundo que também tem alergia. Nossa, é ótimo, pode fazer. Isso é muito bom, é gostoso, não sei o quê. Então, a mesma coisa com outras coisas que eu aprendo. Né? Quando eu leio um livro legal, eu falo para as pessoas, eu li isso, eu amei. Né? Quando eu descubro alguma coisa legal, eu gosto de falar. E aí é um perigo, porque agora tudo você quer fazer live. Né? Esse negócio é meio perigoso. que acaba tirando a gente daquilo que a gente achava que talvez não fosse viável, uma das possibilidades, e ao mesmo tempo algo assim, caramba, será que é para mim mesmo? Será que eu sou capaz de fazer isso? E será que eu posso conduzir, progredir com isso mais à frente, trazer algo ainda dentro disso diferenciado, que possa, exatamente, aprendi, eu quero que os outros também aprendam, quero que os outros sejam informados, quero que os outros... É o meu propósito aqui, né? O meu propósito do projeto é esse. E acaba que você está quase amadrinhando esse projeto, dentro desse contexto. Do seu lado, mais, vamos dizer, humano. E quem te diz que a gente não precisa de psicologia, psicólogo? Quem diz que a gente não precisa desse aval, desse sustentáculo, desse deitar quase no divã, mas ao mesmo tempo analisar o mundo ao redor de nós dois, em volta, não somente o meu, mas o nosso mundo. Então, eu queria agradecer o pessoal que esteve conosco, Goza, você já infinitamente, eu não tenho mais o que agradecer, claro, tenho muito que agradecer, mais ainda, sempre grato. Nossa conversa foi maravilhosa, eu estou assim ansioso já estou com aquele pequeno estresse da nossa próxima conversa, nossa próxima entrevista, nossa próxima latina. Então eu queria aqui me despedir de você, de todos aqueles que fizeram a nossa sala, que comentaram, que ao mesmo tempo deram um aval de alegria. Muitos gostaram demais da live, muitos estão te parabenizando, e eu queria exatamente isso, fazer com que as pessoas, além de estarem presentes, tenham o conhecimento, mas ao mesmo tempo tenham um entendimento. Mas entendimento que isso possa ser passado, possa ser vivenciado. Está faltando muito para a gente isso. Viver um pouco mais, colocar menos emojis, menos memes e deixar a linda, maravilhosa saudade mais para um arquivo do que propriamente para o presente. Vamos viver esse presente e viver da melhor forma possível. Eu gostaria de deixar isso e gratidão para você, gratidão a todos. Muito boa noite. Muito obrigada. E eu quero agradecer que eu vi que participou aqui várias vezes, a Martinha, que é uma amiga muito querida, prima, lá em Bom Jesus, no Itabapuana. Olha que legal. Obrigado, Martinha. Muito obrigada. E, Baldanza, eu acho que é isso. Né? Nós precisamos entender, né, que estamos todos ligados. Há um fio invisível entre nós. Nós precisamos considerar
esse fio invisível entre nós e precisamos valorizar, né? Cada vez que você evolui no seu trabalho, você dá a sua contribuição para fazer aquela mudança no mundo que eu quero fazer também, né? E cada vez que eu dou um passo nessa direção, de uma maneira ou de outra, eu contribuo para o seu trabalho, mesmo que você não saiba, mesmo que eu não saiba, né? Mas cada passo que a gente dá à frente, a gente leva todo mundo que está ao nosso redor. Nesse sentido, a gente muda o mundo, sim. Né? Então, as lives, o Quer Saber, o seu projeto, são a nossa maneira singela de mudar o mundo, mas é a nossa maneira real de mudar o mundo. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso que a gente não vai parar. Né? Por isso que a gente vai fazer outra live, porque a gente vai querendo comunicar às pessoas o que a gente descobriu que pode fazer bem. O que a gente aprendeu, descobriu, não no sentido de criou, mas o que a gente aprendeu e que pode fazer bem. E se pode fazer bem para mim, talvez faça bem para você e para algumas outras pessoas. Então, estou vendo aqui uma menina do meu grupo de vida aqui também participando. Né? Então, assim, é isso que a gente faz nas lives. Né? Talvez a gente receba algumas críticas, está querendo aparecer, está fazendo propaganda de si mesmo e tal. Sinto muito, né? Mas eu já fui um tempo para a rádio, porque era o veículo da época. Hoje o veículo da época é esse. Por isso que eu estou aqui, né? Porque eu ainda insisto em comunicar o que eu tenho para comunicar. E eu quero que vocês comuniquem. Tá? Meu agradecimento. Olha, muito obrigado pela presença. E se quiserem rever o vídeo, eu vou deixar exposto lá no IGTV, algo assim. Uma sigla maravilhosa do dia de hoje. E a minha sigla maravilhosa escreve com G. Gratidão. Muito obrigado a todos. Até.